Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você estiver assistindo esse nosso encontro do Clube do Livro, o estudo do livro nos domínios da mediunidade. Aqui quem fala é Cruyff Freitas, um dos fundadores do CAC. Mandar aqui o nosso recado, pedindo que você faça inscrição no CAC Estudos Espíritas e ative o sininho para a gente conseguir alcançar a meta de 1 milhão de inscritos. Está perto. E também pedir a vocês que sigam o CAC lá no Instagram, @CAC Estudos Espíritas, para acompanharem todas as informações referentes ao nosso estudo. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro Nos Domínios da Mediunidade, só para mostrar aqui a vocês que CAC significa Kardec, Amor e Caridade. A obra ditada por André Luiz e psicografada por Francisco Cândido Xavier, e chegamos ao capítulo 9, que tem como título Possessão. E aqui um parêntese para, antes da leitura, explicar que, na codificação, Kardec nos ensina que existem 3 formas de obsessão: a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. E que a possessão não seria um termo empregado de forma adequada, por 2 motivos explicados pelo codificador. O primeiro deles é que não existe a possibilidade de um espírito tomar o corpo de outro encarnado. Então, quando um espírito está encarnado, há uma ligação molécula a molécula entre o corpo físico e o perispírito daquele encarnado. Então, um outro espírito não pode tomar esse corpo do que já está encarnado nele. O que a palavra possessão dá a ideia. E a outra razão para Kardec não gostar muito do termo possessão e preferir o termo subjugação é que, na possessão, tem-se a ideia, inclusive uma ideia que vem desde a Bíblia, que o espírito que está torturando e dominando o encarnado é um espírito mau e que ficará mal pela eternidade, o que nós já sabemos não ser possível. Por pior que seja um espírito, o caminho dele é em direção ao progresso e à perfeição. Então, fica registrada a dúvida em relação à utilização do termo possessão ou subjugação. E surge uma nova questão. Por que, então, André Luiz, em 1954, 1955, psicografou essa obra e usou como título Possessão? Entendo eu que, já deste tempo, muitos anos depois de Kardec, nós já temos a consciência de que a possessão não representa a ligação de um espírito obsessor ao corpo de um encarnado, e sim a dominação do seu espírito, e que não existem espíritos destinados à maldade pela eternidade. Todos, em algum momento, estarão sujeitos às mudanças necessárias ao progresso e à perfeição. Dito isso, vamos iniciar a nossa leitura. Palavras de André Luiz. O cavaleiro doente, na pequena fila de 4 pessoas que haviam comparecido à carta de socorro, parecia incomodado, aflito, articulava as palavras que eu não conseguia registrar com clareza, quando o irmão Clementino, consultado por Aulos, disse cortês para o assistente: sim, já que o esforço se destina a estudos, permitiremos a manifestação. Então, Clementino falou com Aulos, 2 desencarnados, que iria permitir uma comunicação. Aí André Luiz relata: percebi que o nosso orientador
solicitava alguma demonstração importante. Convidados pelo instrutor, abeiramos-nos do moço enfermo, que se fazia assistir por uma senhora de cabelos grisalhos, sua própria mãezinha. Vejam que estava indo ao centro dois encarnados, uma mãe idosa levando um filho que estava com problemas. E aí, Aulus pediu a Clementina que proporcionasse aos espíritos que estavam ali estudando, André Luiz e Hilário, uma demonstração do que aquela comunicação poderia representar, o que Clementino assentiu de bom grado. Atendendo às recomendações do supervisor, os guardas admitiram a passagem de uma entidade evidentemente alocada, que atravessou de chofre as linhas vibratórias de contenção, vociferando frenética. Pedro, Pedro, parecia ter a visão centralizada no doente, porque nada mais fixava além dele. Alcançando nosso irmão encarnado, este, de súbito, desfecha um grito agudo e cai desamparado. A velha progenitora mal teve tempo de suavizar-lhe a queda espetacular. Percebam aqui duas coisas interessantes. A primeira é que o diretor do trabalho no plano espiritual, Clementino, autorizou os guardas. Então, lembrando que existem guardas e que existe uma barreira magnética na reunião mediúnica. Então, Clementino autorizou e os guardas admitiram que esse espírito que estava como louco entrasse naquele espaço protegido. E esse espírito, ao entrar, estava desesperado para conectar novamente com Pedro, que era o encarnado conduzido pela mãe. Então, quando Pedro entrou no centro espírita, o espírito entrou atrás dele, o obsessor. E quando Pedro entrou na mediúnica, o obsessor, de alguma forma, ficou retido do lado de fora da barreira magnética. Pedro aí já começou a melhorar naquele momento, apesar de parecer agitado para André Luiz, mas estava desconectado do seu obsessor. Quando o obsessor entra na sala mediúnica, permitido pelos guardas, autorizados por Clementino, vejam que ele vai desesperado em cima de Pedro, reconecta com Pedro, que cai ao chão. Não dá tempo nem a mãe de Pedro segurar ou amparar. Ele cai de uma queda, nas palavras de André Luiz, espetacular. De imediato, sob o comando de Clementino, Silva, que é o dirigente encarnado da reunião, Raul Silva, determinou que o rapaz fosse transferido para um leito de câmara próxima, isolando-o da Assembleia. Dona Celina foi incumbida do trabalho de assistência. Todo mundo já sabe que Dona Celina é a médium sonambúlica, de psicofonia sonambúlica. Dona Celina foi incumbida do trabalho de assistência. Junto dela, acompanhamos o enfermo com carinhoso interesse. As variadas tarefas do recinto prosseguiram sem queda de ritmo, enquanto nos insulávamos no aposento para a cooperação que o caso exigia. Então, ó, Clementina influenciando Raul Silva, tiraram da sala da mediúnica e foram colocar em uma antessala esse rapaz para que lá ele pudesse ser tratado e não prejudicasse o andamento da mediúnica. Pedro, o encarnado, e o obsessor que o jugulava pareciam agora fundidos um no outro. Olha aí a subjugação barra possessão. Eles estão completamente entrelaçados. Eram dois contendores engalfinhados em luta feroz.
Fitando o companheiro encarnado mais detidamente, concluí que o ataque epiléptico, com toda a sua sintomatologia clássica, surgia claramente reconhecível. Então, André Luiz, como médico, percebeu que o que Pedro apresentou um ataque epiléptico. O doente trazia agora a face transfigurada por indefinível palidez, os músculos jaziam tetanizados e a cabeça, exibindo os dentes cerrados, mostravam-se flectida para trás, virada para trás, enquanto que os braços se assemelhavam a dois galhos de arvoredo quando retorcidos pela tempestade. Estava completamente endurecido numa posição que parecia que ele estava sendo esmagado por alguém, ou, claro, nós já sabemos, pelo obsessor. Veja como André Luiz narra o que aparentemente tinha uma causa física, um ataque epiléptico. Imagine você, um médico, vendo uma cena dessa, sem conhecimento da doutrina espírita, vai tratar apenas Pedro como um louco, quando na verdade Pedro ali era um obsidiado. Dona Celina e a matrona afetuosa acomodaram-no na cama e dispunham-se à prece, quando a rigidez do corpo se fez sucedida de estranhas convulsões, a se estenderem aos olhos que se moviam em reviravoltas contínuas. Então, Pedro começou a ter convulsões e os olhos começaram a virar. A lividez do rosto deu lugar à vermelhidão que invadiu as faces congestas. Deixou de ficar branco para ficar vermelho. A respiração tornara-se angustiada, ao mesmo tempo em que os esfíncteres se relaxavam, convertendo o enfermo em torturado vencido. Pedro já estava ali, sem condição alguma de reagir. Essa situação deu a ele uma total derrota. Os esfíncteres, só para registrar, são músculos que controlam a abertura e o fechamento no corpo humano, como a abertura e o fechamento da boca, da bexiga, etc. Então, ele relaxou, já não conseguia mais lutar, já estava ali, vencido de uma forma torturante pelo seu obsessor, que estava aí em um processo de possessão. O insensível perseguidor, como que se entranhara no corpo da vítima, pronunciava duras palavras que somente nós outros conseguíamos assinalar, de vez que todas as funções sensoriais de Pedro se mostravam em deplorável inibição. Então, desencarnado, obsessor, ele estava ali, gritando, esbravejando, mas só quem ouvia eram os desencarnados. Dona Celina, afagando o doente, olha aí, carinhosa, pressentia a gravidade do mal e registrava a presença do visitante infeliz. Contudo, permanecia alerta, de modo a manter-se valorosa, em condição de auxiliá-lo. Anotei-lhe a cautela para não se apassivar, a fim de seguir por si própria todos os trâmites do socorro. Bondosa, tentou estabelecer um entendimento com o verdugo, mas em vão. O verdugo era o obsessor. E olha que interessante. Celina, ela, neste caso, ela não usou a mediunidade. Ela não permitiu a passividade para que esse espírito se conectasse através dela e pudesse ser doutrinado. Tamanha a ligação fluídica entre esse espírito e o Pedro encarnado, que ela ficou atenta para não permitir a comunicação através dela
e ela, com os fluidos magnéticos dela, conduzindo sua vontade, atuaria naquele caso, sem que permitisse o uso de sua faculdade mediúnica. O desventurado continuava gritando para os nossos ouvidos, sem acolher-lhe os apelos comovedores. Vingar-me-ei, vingar-me-ei, farei justiça por minhas próprias mãos, bradava colérico. Repreensões injuriosas apagavam-se na sombra, porquanto não conseguiam exteriorizar-se através das cordas vocais da vítima a contorcer-se. Então veja que o obsessor continuava gritando, mas através de Pedro essas palavras não saíam e Pedro continuava se contorcendo sobre uma cama, amparado por Dona Celina e sua mãezinha. Permanecia o cavalheiro plenamente ligado ao algoz que o tomara de inópino. O córtex cerebral apresentava-se envolvido de escura massa fluídica. Reconhecíamos no moço incapacidade de qualquer domínio sobre si mesmo. Olha a possessão ou subjugação. Então vejam que na região da cabeça, no córtex cerebral, André Luiz percebia que existia uma massa fluídica escura envolvendo Pedro. E Pedro não tinha qualquer domínio, seja físico ou mental, sobre si mesmo. Ele estava ali completamente dominado, estava de passageiro no próprio corpo físico. Acariciando-lhe a fronte suarenta, Aulus informou compadecido. É a possessão completa, ou a epilepsia essencial. Aí Hilário entra. Nosso amigo está inconsciente? Aventurou Hilário entre a curiosidade e o respeito. Agora Aulus vai narrar. Sim, considerado como enfermo terrestre, está no momento sem recursos de ligação com o cérebro carnal. Então veja que aquela massa fluídica escura estava impedindo que Pedro acessasse o seu cérebro carnal. Todas as células do córtex sofrem o bombardeio de emissões magnéticas de natureza tóxica. Os centros motores estão desorganizados. Todo o cerebelo está empastado de fluidos deletérios. As vias do equilíbrio aparecem completamente perturbadas. Pedro, temporariamente, não dispõe de controle para governar-se, nem de memória comum para marcar a inquietante ocorrência de que é protagonista. Isso, porém, acontece no setor da forma de matéria densa, porque em espírito está arquivando todas as particularidades da situação em que se encontra, de modo a enriquecer o patrimônio das próprias experiências. Então, veja, Pedro não tinha domínio do corpo, não conseguia acessar sua mente, o cérebro, não conseguia acessar seu sistema nervoso para controlar seus músculos, suas pernas, seus braços, absolutamente nada. Mas, pelo perispírito, ele estava registrando tudo o que acontecia com ele, porque ele precisava entender aquilo que ele estava sentindo, porque serviria de experiência e provavelmente, sem querer dar spoiler, de lição de aprendizado para o futuro. Fitei sensibilizado o quadro triste e perguntei com objetivo de estudo. De vez que nos achamos defrontados por um encarnado e por um desencarnado, jungidos um ao outro, unidos um ao outro, não obstante a dolorosa condição de sofrimento em que se caracterizam, será lícito considerar o fato, sob nosso exame, como sendo um transe mediúnico?
Olha que pergunta fantástica de André Luiz. Me lembrou Allan Kardec fazendo pergunta. Eu tenho ali um encarnado e tenho um desencarnado. Eles estão conectados. Eu posso chamar isso de transe mediúnico? Vamos ver a resposta? Embora ativo na tarefa assistencial, o instrutor respondeu. Então, Aulos continuava trabalhando, mas respondeu: sim, presenciamos um ataque epiléptico, segundo a definição da medicina terrestre. Entretanto, fomos constrangidos a identificá-lo como sendo um transe mediúnico de baixo teor, porquanto verificamos aqui a associação de duas mentes desequilibradas que se prendem às teias do ódio recíproco. Opa! Então, ali, na obsessão, existe um transe mediúnico, porque eu tenho ali um encarnado conectado fluidicamente a um desencarnado obsessor. Esse desencarnado obsessor tem sobre o encarnado um domínio completo, mas também o encarnado sente pelo obsessor ódio. Então, esse ódio, ele é recíproco. Tanto o encarnado sente ódio, quanto o desencarnado sente ódio. No final das contas, os dois estão perdendo, sentindo esse ódio. E, fixando o par de infelizes em contorções, acrescentou. Então, os dois estavam se contorcendo. Não era só o encarnado. Se eles estavam ali guerreando, e aí Aulus vai contar o que está acontecendo. Nessa aflitiva situação, achava-se Pedro nas regiões inferiores, antes da presente reencarnação, que lhe constitui uma bênção. Então Pedro estava lá pelo lado do umbral e de repente disse: venha encarnar que vai ser melhor. Por muitos anos, ele e o adversário rolaram nas zonas purgatoriais em franco duelo. Então, lá nessas zonas inferiores, eles estavam brigando já por muitos anos. Presentemente melhorou. Então, com Pedro encarnado, isso melhorou. Qual ocorre em muitos processos semelhantes, os reencontros de ambos são agora mais espaçados, dando aso ao fenômeno que observamos, em razão de o rapaz ainda trazer o corpo perispirítico provisoriamente lesado em centros importantes. Então vejam que Pedro ainda trazia lesões no perispírito, o que facilitava o reencontro com seu obsessor, e por isso que os dois continuavam a se encontrar e guerrear, mesmo Pedro estando na condição de encarnado. Se ele tinha lesões no perispírito, em centros importantes, imaginamos aqui que seria interessante a aplicação de passes magnéticos para restaurar esses centros. Mas vamos dar sequência à leitura. Nesse interim, percebendo a dificuldade para atingir o obsessor com a palavra falada, então estava difícil alcançar o verdugo com a palavra, Dona Celina, com o auxílio de nosso orientador, formulou vibrante prece, implorando a compaixão divina para os infortunados companheiros que ali se digladiavam inutilmente. As frases da venerável amiga libertavam jatos de força luminescente a lhe saltarem das mãos e a envolverem em sensações de alívio os participantes do conflito. Então, provavelmente, a irmã Celina, em um estado de comoção, entrou em prece com a ajuda de Aulus para então irradiar vibrações, fluidos magnéticos de conforto que alcançaram tanto Pedro quanto seu obsessor e gerou neles
alívio. Eles que estavam em conflito sentiram naquele momento alívio. André Luiz continua. Vimos que o perseguidor, qual se houvesse aspirado a alguma substância anestesiante, se desprendeu automaticamente da vítima, que repousou, enfim, num sono profundo e reparador. Veja a força da prece. Guardas e socorristas conduziram o obsessor semi-adormecido a um local de emergência. E enquanto Dona Celina ministrava um pouco d'água fluidificada à genitora do enfermo, chorosa e assustadiça, retornamos à conversação cordial. Então, apesar de todo o espetáculo, André Luiz, Hilário e Aulos continuaram a conversação cordial. E vejam que o poder da prece de Celina, auxiliada por Aulos, desencarnado, foi poderoso ao ponto de envolver, desconectar o obsessor e deixá-lo numa condição de semi-adormecido para que os guardas pudessem conduzir a um local de emergência, a um pronto-socorro do plano espiritual. Que lindo, né, meus irmãos? Aí Hilário vai entrar novamente. Apesar da carga doentia que suporta na atualidade, devemos aceitar o nosso Pedro na categoria de um médium? Perguntou Hilário atencioso. Ao que Aulos responde. Pela passividade com que reflete o inimigo desencarnado, será justo tê-lo nesta conta. Contudo, precisamos considerar que, antes de ser um médium na acepção comum do termo, é um espírito endividado a redimir-se. Senhores médiuns, se você não tem uma mediunidade de missão, como Divaldo Franco e Chico Xavier, você é um endividado a redimir-se. Não quer dizer que você vai chegar ao ponto de uma subjugação ou uma possessão, mas vamos ser bem transparentes. Quem não trabalha, se atrapalha. Então, a mediunidade ela é para ser educada, desenvolvida, para que não chegue ao ponto de prejudicar a vida do encarnado. E é um compromisso assumido, uma responsabilidade, uma prova, muitas vezes escolhida para a encarnação. Mas aí está dizendo que Pedro é um endividado a redimir-se. Até então, todo mundo estava achando que Pedro era um sofredor apenas, né? Sem culpa no cartório. E que aquele verdugo que saiu acolhido pelos guardas semi-adormecido é que não prestava, que estava ali atrapalhando a vida do Pedro. Mas não poderá cogitar do próprio desenvolvimento psíquico? Perguntou Hilário. O assistente sorriu e observou. Desenvolver em boa sinonímia quer dizer retirar do invólucro, fazer progredir ou produzir. Assim compreendendo, é razoável que Pedro, antes de tudo, desenvolva recursos pessoais no próprio reajuste. Não se constroem paredes sólidas em bases inseguras. Necessitará, portanto, curar-se. Depois disso, então, pontinhos, indicando que Pedro não tinha condição alguma para o trabalho mediúnico, porque primeiro ele precisava se curar. Senhores médiuns, atenção. Se vocês conseguem sentir algum tipo de interferência no trabalho, comuniquem aos dirigentes da casa. Não tenham vergonha, não tenham orgulho, não tenham vaidade. Pedir ajuda é necessário. Não faça como o médico que quer tratar todo mundo e não aceita ser tratado. Da mesma forma que o médico é um homem encarnado como nós, como todos nós.
o médium também pode precisar de ajuda. E para isso existem outros médiuns para auxiliar. Então, meus irmãos, quando acontecer o aperto, lembrem de pedir ajuda. Se é assim, objetou Hilário, não resultará infrutífera a sua frequência a esta casa? Ó para Hilário, rapaz. Se o cara não presta para trabalhar, para que ele vem? Não vai produzir fruto algum. Se ele precisa primeiro ficar bom, ao que Aulus responde: de modo algum, aqui recolherá forças para refazer-se. Assim como a planta raquítica encontra estímulo para a sua restauração no adubo que lhe oferecem, dia a dia, ao contato de amigos orientados pelo Evangelho, ele e o desafeto incorporarão abençoados valores em matéria de compreensão e serviço, modificando gradativamente o campo de elaboração das forças mentais. Continuando, Aulus, sobrevirá, gente, perdão, virá depois, então, um aperfeiçoamento de individualidades, a fim de que a fonte mediúnica surja, mais tarde, tão cristalina quanto desejamos. Salutares e renovadores pensamentos, assimilados pela dupla de sofredores em foco, expressam melhoria e recuperação para ambos, porque na imantação recíproca em que se veem, as ideias de um reagem sobre o outro, determinando alterações radicais. Vejam, se Pedro melhorasse, atingia o obsessor que também melhorava. Se Pedro pensava positivo, isso refletia no obsessor, tamanha a ligação fluídica que existia entre esses dois. Imaginem. Diante da nossa atitude cismarenta, no exame das questões complexas de que nos sentíamos nodeados, o assistente ponderou. E aí, Aulus percebeu que André Luiz e Hilário não estavam entendendo muito aquela situação de possessão, de mediunidade no encarnado, do encarnado sem forças para reagir. E Aulus vai explicar. Aparelhos mediúnicos valiosos naturalmente não se improvisam. Como todas as edificações preciosas, reclamam esforço, sacrifício, coragem, tempo. E sem amor e devotamento, não será possível a criação de grupos e instrumentos louváveis nas tarefas de intercâmbio. Então vejam, senhores que querem criar grupos mediúnicos de uma hora para outra, aparelhos mediúnicos valiosos, naturalmente não se improvisam. E tudo precisa de esforço, sacrifício, coragem e tempo. Tá ouvindo, Cruyff? Esse que vos fala precisa ter mais paciência. As coisas precisam de tempo. Toda fruta precisa de tempo para amadurecer. Um grupo de trabalho mediúnico se forma ao longo do tempo e se inicia como? Estudando é uma boa opção. Voltando, porém, a atenção para o doente adormecido, Aulus continuou. E agora, Aulus vai fazer a boa e velha fofoca sobre a vida do Pedro. Vai contar o que Pedro foi em uma vida passada. Fofoca nem combina com Aulus, né? É um termo meu. Nosso amigo está preso a significativo montante de débitos com o passado. E ninguém pode avançar livremente para o amanhã sem solver os compromissos de ontem, sem pagar os compromissos de ontem. Por esse motivo, Pedro traz consigo aflitiva mediunidade de provação. É da lei
que ninguém se emancipe sem pagar o que deve. A rigor, por isso, deve ser encarado como enfermo, requisitando carinho e tratamento. Em seguida, como se quisesse recolher dados informativos para completar a lição, tocou a fronte de Pedro, auscultando-a demoradamente. Então, Paulo já sabia que Pedro era um sofredor. Então, ele tocou a fronte de Pedro e ficou ali conectado demoradamente, acessando as memórias de Pedro. O que ele poderia fazer com que aparelho que nós já estudamos? Com o psicoscópio. Se você terminou a palavra, parabéns para você. Coloca aqui no comentário que você terminou a palavra psicoscópio. E aproveita e dá o joinha também que a gente precisa para divulgar a doutrina espírita. Continuando. Decorridos alguns instantes de silêncio, informou. E agora, já com acesso a todas as informações referentes a Pedro, Aulos começa a explicar. A luta vem de muito longe. Não dispomos de tempo para incursões no passado, mas, de imediato, podemos reconhecer o verdugo de hoje como vítima de ontem. Então, aquele espírito obsessor de hoje era, na verdade, no passado, a vítima. E Pedro, que agora está como uma vítima, pela narrativa, no passado era o algoz. Na derradeira metade do século findo, então, na metade do século passado, que era o século XIX, Pedro era um médico que abusava da missão de curar. Olha a história. Uma análise mental particularizada identificá-lo-ia em numerosas aventuras menos dignas. Então, Aulus não fez isso, mas se fosse olhar, ia descobrir um monte de aventuras menos dignas de Pedro. O perseguidor que presentemente lhe domina as energias era-lhe irmão consanguíneo, cuja esposa nosso amigo doente de agora procurou seduzir. Então Pedro seduziu ou tentou seduzir a cunhada, prejudicando então seu irmão de sangue. Para isso, insinuou-se de formas diversas, além de prejudicar o irmão em todos os seus interesses econômicos e sociais, até incliná-lo à internação no hospício, onde estacionou por muitos anos, aparvalhado e inútil à espera da morte. Pedro chegou ao ponto de internar o irmão no hospício, onde o irmão morreu. Olha que Pedro danado, desencarnado, e encontrando-o na posse da mulher, desvairou-se no ódio de que passou a nutrir-se. Martelou-lhes, então, a existência e aguardou além-túmulo, onde os três se reuniram em angustioso processo de regeneração. Então, Pedro desencarnou, Pedro não, perdão. O espírito obsessor, no passado, havia desencarnado no hospício, porque Pedro o internou lá para ficar com a esposa dele, e quando ele desencarna, ele já fica esperando Pedro e a mulher, que era sua esposa, desencarnarem também para entrarem no processo. A companheira menos culpada foi a primeira a retornar ao mundo, onde mais tarde recebeu o médico delinquente nos braços maternais como seu próprio filho, purificando o amor de sua alma. Então, aquela senhora que trouxe Pedro, sua mãe, foi na vida passada a esposa do irmão de Pedro, que Pedro tomou e seduziu. O irmão, atraiçoado de outro tempo, todavia, ainda não encontrou forças para modificar-se e continua vampirizando-o, obstinado no ódio a que se rendeu impensadamente. Que luta, hein, meus irmãos? Que difícil para esse espírito se libertar da matéria
e vê que seu próprio irmão tomou-lhe a esposa, havia ali internado para conseguir fazer isso. E ele foi tomado pelo ódio. E nesse momento, a gente não sabe quem é vítima e quem é algoz. Mas uma coisa a gente precisa ter em mente: todos os dois precisam de assistência, independente do que fizeram ou do que estão fazendo. Quando você trabalha com desobsessão, você não pode olhar a quem está ajudando, porque você nunca está ajudando apenas, então, somente o encarnado. Porque muitos são os desencarnados, auxiliados durante uma tarefa dessa natureza. Respondendo com um olhar amigo, a nossa expressão de assombro, acrescentou Aulus. Penetramos forçosamente no inferno que criamos para os outros, a fim de experimentarmos, por nossa vez, o fogo com que afligimos o próximo. Ninguém ilude a justiça. As reparações podem ser transferidas no tempo, mas são sempre fatais. Olha que fala poderosa de Aulus. Penetramos forçosamente no inferno que criamos para os outros, a fim de experimentarmos, por nossa vez, o fogo com que afligimos o próximo. Não tem como iludir a justiça divina. As reparações, elas podem ser até adiadas, mas elas vão acontecer. Lei de causa e efeito, lei da plantação, você colhe aquilo que planta, ou lei da semeadura, como alguns preferem. Plantou, colheu, meus irmãos. O ensinamento era simples, contudo, a terrível situação do enfermo, fatigado e triste, infundia-nos justificável espanto. Estudando sempre, Hilário considerou: se Pedro, no entanto, é ainda um médium torturado, que poderá fazer num agrupamento como este? Vejam que Hilário estava incomodado com o fato de Pedro ser médium e não poder trabalhar. Na primeira pergunta dele anterior, ele disse: mas o cara está aqui, em que ele vai contribuir? Não é melhor ele ficar em casa? Ao que Aulus explicou que não, que ali ele ia, junto dos companheiros de trabalho, auferir as forças necessárias para modificando também seu obsessor. Aí Hilário agora pergunta de novo: se ele é torturado, um médium torturado, o que poderá fazer aqui? O instrutor sorriu e obtemperou. Aulus é muito paciente, viu, gente? O acaso não consta nos desígnios superiores. Não nos aproximamos uns dos outros sem razão. De certo, nosso amigo possui aqui ligações afetivas do pretérito, do passado, com o dever de auxiliá-lo. Se não pode, desse modo, ser um elemento valioso ao conjunto, de imediato, pode e precisa receber o concurso fraterno imprescindível ao seu justo soerguimento. Olha como é linda a lei da reencarnação. Pedro não tinha condições, como médium torturado, de trabalhar naquela casa. Mas estava ali. E aí, naquele local que ele estava, Raul Silva, Dona Celina, Dona Eugênia e todos os outros trabalhadores poderiam ter com ele dívidas de outras vidas. E estavam ali exatamente para acolhê-lo, para dar a ele uma oportunidade. Por que para Pedro? Porque Pedro estava na condição de médium torturado, e foi ali que ele chegou para receber auxílio. E que local, possivelmente, onde trabalhará no futuro. Não estou falando que essa condição de endividados da equipe mediúnica
existe para com todas as pessoas que elas atendem. Mas, neste caso do Pedro, pela orientação que Aulus deu, é como se Pedro fosse um antigo amigo daqueles que ali estavam. Ou antigo desafeto também, não importa. Já haviam se encontrado antes, e esse reencontro era salutar, tanto para os trabalhadores da mediúnica encarnados, quanto para ele, Pedro, que iria se transformar em um futuro médio, liberto, livre completamente daquela tortura que era a possessão barra subjugação. Curar-se-á, contudo, em tempo breve, indaguei por minha vez. Aí André Luiz já perguntando, né? Quem sabe, retrucou Aulus, sereno, e com grave entono de quem pesa a substância das próprias palavras, prosseguiu. O tempo, no caso de recuperação de Pedro, isso dependerá muito dele e da vítima com quem se encontra endividado. Então veja que Aulus já falou de Pedro aí como o algoz e do obsessor como uma vítima. A assimilação de princípios mentais renovadores determina mais altas visões da vida. Todos os dramas obscuros da obsessão decorrem da mente enfermiça. Olha aí, quando a gente fala que a gente tem que cuidar dos nossos pensamentos, todos os dramas obscuros da obsessão decorrem da mente enfermiça. Continua Aulus. Aplicando-se com devotamento às novas obrigações de que será investido, então ele vai receber tarefas. Caso persevere no campo de nossa consoladora doutrina, então caso ele continue, sem dúvida abreviará o tempo de expiação a que se acha sujeito, de vez que, em se convertendo ao bem, modificará o tônus mental do adversário, que se verá arrastado à própria renovação, pelos seus exemplos de compreensão e renúncia, humildade e fé. Então, Pedro não só vai se ajudar, permanecendo na doutrina, modificando seu estado mental, como ele também vai auxiliar aquele que estava como obsessor. Ainda assim, depois de se extinguirem os acessos de possessão, que vão parar, Pedro sofrerá os reflexos do desequilíbrio em que se envolveu. Lembram que ele estava com centros de forças danificados, ainda com lesões? A se exprimirem nos fenômenos mais leves da epilepsia secundária. Então, ele continuaria tendo alguns acessos de epilepsia, que emergirão por algum tempo ante as simples recordações mais fortes da luta que vem atravessando, até o integral reajuste do corpo perispirítico. Então, até ele recuperar completamente seu perispírito, ele ainda ia padecer de desequilíbrios e epilepsias mais leves. E isso é trabalho de longa duração? Inquiriu Hilário, algo aflito. Nosso interlocutor estampou significativa expressão fisionômica e ponderou. Quem poderá penetrar a consciência alheia? Com o esforço da vontade, é possível apressar a solução de muitos enigmas e reduzir muitas dores. O assunto, porém, é de foro íntimo. Estejamos, entretanto, convencidos de que as sementes da luz jamais se perdem. Os médios que hoje se enlaçam a tremendas provas, se persistirem na plantação de melhores destinos, transformar-se-ão em valiosos trabalhadores no futuro que a todos aguarda em abençoadas reencarnações de engrandecimento e progresso. Então, meus irmãos,
Vocês que têm a mediunidade ostensiva, que ficam reclamando ou apenas constatando, vamos dizer assim, dos sofrimentos e perturbações que acolhem junto com a mediunidade, das interferências, insônias, dores e tudo mais. Entendam que isso é uma questão de foro íntimo. Cada um vai precisar lidar com seus sintomas de mediunidade, até conseguir educar a ponto de não sentirem, além do tempo reservado ao trabalho mediúnico dentro da casa espírita. E até lá, nós estamos, nos preparamos para futuras reencarnações de engrandecimento e progresso. Esta deve ser a nossa fé no futuro. Nossa certeza de que com esses estudos estamos nos preparando para passos maiores em futuras vidas. E ante a nossa admiração concluiu. Aulos vai concluir o nosso capítulo. O problema é de aprender sem desanimar e de servir ao bem sem esmorecer. Eu sou fã de Aulos, tá? Meus amigos, vamos aprender sem desanimar. Vamos servir ao bem sem esmorecer. Que Deus ilumine, ampare e proteja. Que você esteja sintonizado e conectado com seu anjo da guarda, com seu mentor espiritual. Que todas as intuições direcionadas ao trabalho, ao progresso, ao bem, ao amor e à caridade cheguem com mais facilidade até você, até todos nós, e que possamos avançar em direção a Deus. Fiquem em paz e até o nosso próximo capítulo.